Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um Informativo e Sem Juridiquês. A gente está aqui para descomplicar as decisões do STJ, direto do Informativo 848. É isso aí. A ideia é traduzir o que importa para quem está estudando ou de olho nos concursos. Hoje o foco é na Corte Especial, primeira e quinta turmas. Vamos dar uma olhada no que eles decidiram de importante. Bora lá. Começando então com processo civil, lá da Corte Especial. Uma questão bem prática, né? Cabe honorários quando? Quando aquele pedido para incluir um sócio na dívida da empresa é negado, à desconsideração da personalidade jurídica. Olha, o ponto de partida, é que a regra geral diz que não cabe honorários em meros incidentes processuais. É o que a gente aprende. Só que a Corte Especial, nesse ERI-SP aí, o 2042-753, ela fez uma ressalva importante. Se a decisão do incidente, mesmo que não termine o processo, se ela mexe substancialmente com a situação ali, aí sim cabem honorários. Substancialmente. Mas por que negar a desconsideração seria substancial? Tipo, não é só deixar como estava antes? Então, é substancial porque evita que o patrimônio de uma pessoa que não tinha nada a ver originalmente seja atingido, né? Pensa bem, essa pessoa foi chamada para o processo, teve que contratar advogado, se defender. Ah, claro, teve um custo, um trabalho. Exatamente. E aí o STJ aplicou o princípio da causalidade. Quem deu causa a essa defesa toda, ou seja, quem fez o pedido que no fim foi negado, tem que bancar os honorários do advogado de quem ganhou essa batalha no incidente. A ideia é ressarcir quem teve que se defender de algo que não prosperou ali. Entendi. Mesmo não sendo a sentença final, o alívio de escapar de uma execução já justifica, né? Boa dica essa para a prova e para a vida prática. Com certeza. Agora, mudando de área. Direito administrativo. Um tema quentíssimo. A nova lei de improbidade, a Lei 14.230 de 2021, tem um artigo lá, o 17C, parágrafo 2º, que parece que proibiu condenar os réus solidariamente para pagar o prejuízo, né, por ressarcimento. Como a STJ está vendo isso? Pois é, essa interpretação literal deu o que falar. Mas a primeira turma, nesse aginte no ARESP 1485464, ela trouxe o entendimento que tenta harmonizar essa regra nova com o resto do sistema, com a responsabilidade civil geral. Harmonizar como? Eles entenderam que essa vedação à solidariedade no ressarcimento vale quando dá para separar direitinho o que cada um fez e quanto cada um se beneficiou com o ato de improbidade. Se for possível individualizar, aí cada um responde pela sua parte do dano. Ah, tá. Então não é uma proibição total. E se for aquela situação de todo mundo agindo junto, meio que em conluio? Exatamente. Se tiver o que eles chamam de unidade de vontades, tipo, todo mundo agiu junto com o mesmo objetivo de causar o prejuízo, e não der para saber quanto cada um contribuiu para o rombo final, aí a primeira turma diz que a solidariedade para pagar o dano continua valendo sim. Mesmo com a lei nova dizendo o contrário, aparentemente. É que aí eles aplicam a regra geral do Código Civil, o artigo 942, que fala da solidariedade quando tem mais de um autor para o dano. O importante, eles ressaltam, é não confundir a sanção da improbidade, tipo multa, perda de direitos, que isso sim é pessoal, com a obrigação de reparar o dano ao cofre público, que busca deixar tudo como era antes. Entendi. Quer dizer, a leitura não pode ser tão isolada. Tem que olhar o caso concreto, ver se dá para separar as condutas. Crucial para quem estuda improbidade, né? Fundamental. Beleza, agora vamos pular para direito penal, Lei Maria da Penha na área. A quinta turma, no RESP 2.182737, analisou o seguinte: o crime de descumprir medida protetiva de urgência, aquele do artigo 24A da lei, esse crime já acontece, por definição, num contexto de violência doméstica, certo? Certo, a medida protetiva existe por causa disso. A pergunta é: dá para aplicar também a agravante genérica lá do Código Penal, do artigo 61, inciso 2º, a linha F, que aumenta a pena se o crime foi com violência doméstica, ou seria punido 2 vezes pela mesma coisa? Olha, a quinta turma bateu o martelo. Aplicar essa agravante seria bis in idem. Seria punir duplamente pelo mesmo fato. A justificativa é que o próprio crime do artigo 24A, o descumprimento da medida, ele
ele já traz na sua essência o contexto de violência doméstica ou familiar. Ah, faz sentido. A violência doméstica já está embutida no crime, digamos assim. Isso, a medida protetiva só existe por causa desse cenário. Então, essa circunstância, a violência doméstica, já foi considerada pelo legislador ao criar o crime e definir a pena dele na Lei Maria da Penha, que é especial. Mas aí pode confundir com aquela outra decisão do STJ, o tema 1197, que deixou aplicar essa mesma agravante no crime de lesão corporal doméstica, lá do 129, parágrafo 9º do Código Penal. Qual a diferença? Boa pergunta. A diferença está na estrutura dos crimes. No caso da lesão corporal, mesmo a doméstica, o crime base é a lesão. A violência doméstica qualifica ou aumenta a pena, mas em tese poderia haver lesão fora desse contexto. Agora, o crime do 24A, o descumprimento da medida, ele só existe porque antes teve uma situação de violência doméstica que gerou a medida. Entendi. A violência doméstica não é só uma circunstância a mais, ela é a própria razão de ser do crime de descumprimento. Exatamente. É elemento fundamental do tipo penal, não só um acessório. Por isso, não pode ser valorada de novo com agravante genérica. Claríssimo. A especialidade da lei e a estrutura do crime evitam a dupla punição. Fica a dica aí para essa nuance da aplicação da lei penal. Importante mesmo. E para a gente ir fechando, aquele alerta rápido. Radar de temas repetitivos. A terceira sessão e a primeira sessão do STJ afetaram novos temas para julgamento naquele rito que gera tese vinculante, né? Isso mesmo. Tem que ficar ligado nos temas 1331 a 1336. São discussões que vão impactar muita coisa. Quais são os assuntos, mais ou menos? Olha, envolvem aplicação retroativa de jurisprudência penal que seja mais benéfica, 1331, como unificar penas de reclusão e detenção, 1332, se a agravante de violência doméstica se aplica em contravenção penal, 1333. E na área não penal? Tem também. Base de cálculo do FGTS sobre o vale-transporte pago em dinheiro, 1334. Como calcular PIS/COFINS sobre correção monetária de aplicação financeira, 1335. E, voltando para penal, se o indulto pode perdoar a pena de multa no tráfico de drogas, 1336. Nossa, quanta coisa relevante vindo por aí. Vale a pena acompanhar de perto essas definições. Com certeza, vão virar tese obrigatória. Bom, e assim a gente encerra nossa análise do informativo 848 do STJ. Falamos de honorários e incidentes, daquela interpretação da solidariedade na nova lei de improbidade e do bis in idem na Maria da Penha. E fica a reflexão, né? Pensando nessa interpretação do STJ sobre a solidariedade na improbidade, eles buscaram uma harmonia no sistema, o que é bom, mas talvez tenham se afastado um pouco do que a letra da lei nova parecia dizer. Como fica a segurança jurídica nisso? É um ponto interessante. Será que a intenção do legislador lá de 2021 de individualizar mais a responsabilidade foi totalmente alcançada ou a interpretação do judiciário teve que dar uma ajustada para manter a coerência geral do direito? Fica aí para a gente pensar. Excelente questão para fechar. Agradecemos muito a companhia de todo mundo nessa exploração. Até a próxima. Até mais, pessoal!